Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Mais uma vez, pela bondade do Senhor, por sua misericórdia, estamos aqui. Queria compartilhar com você a palavra do Senhor em Isaías capítulo 55. Vamos pensar alguns versículos para fazermos a nossa reflexão de hoje. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Queria falar um pouco com vocês sobre o poder da palavra de Deus. E nesse texto, nós verificamos que o Senhor nos abre e nos escancara a porta da graça, quando Ele diz: vinde a mim, vocês que estão com fome, com sede, e comam de graça, e bebam vinho, e se deleitem com finos manjares. Então, o convite da graça estendido a todos, porque agora Deus não está mais em conflito com o homem, porque Deus, Ele mesmo, buscou a reconciliação. A história da redenção, como você sabe, essa busca ativa de Deus pelo homem, o desejo de Deus de reatar um relacionamento que foi rompido pela vontade humana, conforme a narrativa de Gênesis. E aí Isaías fala sobre esse período de graça em que o Senhor nos fornece um banquete, e tudo que nós precisamos fazer é dizer sim e consentirmos com esse amor que já foi posto na pessoa de Jesus Cristo, que nos comunicou redenção, perdão, inclusão no reino. Graças a Deus por isso. Então, a mesa já está posta, a graça de Deus é abundante, e ele fala: venham, bebam de graça da água da vida, se deleitem com o que vocês, com o dinheiro que vocês têm, com o mérito que vocês têm, vocês jamais seriam capazes de adquirir, mas eu, por minha graça, forneço isso gratuitamente. Então existe aí um convite, do Senhor. Agora ele faz aí um alerta sobre quais seriam alternativas humanas, que atalhos os homens poderiam e têm buscado para obter essa plenitude de vida. E ele fala, como nós lemos aqui: porque vocês gastam o dinheiro de vocês com aquilo que não alimenta? Porque vocês derramam o suor, se esborracham por isso, por aquilo, quando isso não satisfaz? Então, esse texto, ele nos reporta a ideia de busca humana pela felicidade. Porque quando ele fala sobre esse banquete, sobre os finos manjares, ele está falando de vida na nossa vida, ele está falando de injeção de sentido, na existência humana. E isso, faltando ao homem, vai nos deixar sem rumo. A ausência de propósito de existência, ela é uma das causas, inclusive, de busca do homem por psicoterapia, por exemplo, pelo acompanhamento por psicanálise. Então, o Senhor, ele nos fornece isso. Ele é o Pai que diz por que existimos, para quem existimos, e nos dá um rumo. Mas por que nós gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não satisfaz? Por que nós derramamos o nosso suor com aquilo que, no final das contas, não vai ter rendimento para a nossa vida? Você sabe que o homem, ele tem um instinto, e a busca legítima por sua própria felicidade, pelo seu bem-estar. Ocorre que, muitas vezes, a busca pela felicidade acaba tendo esse efeito contraproducente, É exatamente a busca sem freios pela felicidade humana que acaba sendo a maior causa de infelicidade para o homem. Veja que no próprio Éden,
e sob sugestão do diabo, né, o homem aceitou o risco de desobedecer a Deus, mas ele fez isso porque acreditava que haveria uma condição superior à que eles detinham naquele momento. Essa foi a promessa vazia do diabo. Se vocês provarem desse fruto, vocês serão igual a Deus, terão conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se vocês trilharem esse atalho, vocês vão obter um patamar superior enquanto pessoa, ou seja, uma realização que agora vocês não têm. Então, o pecado acaba sendo um convite, de alguma maneira, para a felicidade ou para a redução da dor. Não é? Ninguém tem, pelo menos que seja uma pessoa saudável mentalmente, procura insistentemente a própria tristeza, a própria infelicidade, a própria desgraça. Não é uma tentação para nós comermos parafuso com solução de bateria, um desejo forte e insistente de bater com a cabeça contra a parede. As pessoas sãs, elas não têm essa intuição, e esse impulso. Na verdade, nós queremos o quê? O nosso próprio bem-estar. Então, quando as pessoas desfazem os seus casamentos, por exemplo, procura outro companheiro, outra companheira, porque julgam que vão obter a felicidade, porque serão mais felizes, mais completas. Quando a pessoa envereda pelo caminho da desonestidade, entende que existe uma relação de custo-benefício ali, que o bem produzido pela quebra das regras, e de confiança, pela quebra e a violação da lei, isso vai, de alguma maneira, ter uma recompensa pela vantagem que vai ter. A mentira, ela também acaba sendo uma maneira de trazer mais satisfação, porque às vezes a verdade é muito dura, é um caminho muito íngreme, vai trazer muitas complicações. Às vezes uma mentira ela vai resolver com facilidade o problema, e aí eu não tenho que ficar me explicando demais. Enfim, são várias as situações e sugestões do diabo para que erremos o alvo, posto pela palavra de Deus. Mas na realidade todas essas buscas acabam levando à infelicidade, porque não existe uma discordância com Deus, uma teima com a palavra de Deus que não gere consequências, porque afinal de contas Deus vai sempre ter razão. Nós não temos argumentos melhores do que Ele. Lembrando daquela passagem de Jó, quando Jó, na sua testilha ali com Deus, ele no final das contas fala: olha, quem porfiou com Deus e teve paz, ele é sábio de coração, grande em poder. Quem teimou com ele e teve paz? Então Deus vai ter sempre razão, a palavra de Deus é a verdade. Então sempre que nós procurarmos a felicidade, o bem-estar contra a palavra de Deus, é evidente que mais cedo ou mais tarde vamos fazer uma colheita que vai nos fazer mal, porque o pecado, no final das contas, como sabemos, ele tem um efeito autodestrutivo. Ele não apenas faz mal às pessoas que nos cercam, às pessoas da nossa convivência, mas também contra a nossa própria alma, contra o nosso próprio coração. Então, quem tem as águas que matam a sede, quem tem o pão que vai de verdade nos nutrir, que vai nos fortalecer e nos dá completude e plenitude, é Jesus Cristo, porque Ele é que é o pão que alimenta as multidões, Ele é o pão que desceu do céu, e aquele que se alimenta dele, por ele viverá, porque ele é o pão da vida. E ele também tem as águas que nos descedentam para sempre. Essa é a promessa da palavra de Deus. Então, essa passagem de Isaías já começa dizendo: olha, busquem a felicidade na pessoa certa, Vão à fonte verdadeira de vida, de plenitude, de completude, É o Criador, é o inventor do ser humano que tem a fórmula e o receituário para que vocês vivam melhor, para que a vida de vocês seja de fato impregnada de sentido, de propósito. Em Cristo Jesus nós obtivemos isso, pela sua graça, pela sua missão aqui cumprida, e somos todos agora filhos do Deus Altíssimo por causa da justiça de um só Jesus Cristo. Então sabemos disso aí. Aí também vai falar que é uma passagem, que é um trecho que
Em geral, nós que nos aventuramos a pregar a palavra de Deus, falar sobre a graça e o perdão, né, é muito mais confortável do que falar de algum tipo de restrição, de repreensão de Deus, né? Esse talvez seja um dos textos, porque fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que é um dos versículos mais conhecidos de Isaías 55. O que esse texto quer dizer? Quer dizer o que está explícito, né? Nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo. Ou seja, o acesso a Deus, né, é uma espécie de recurso limitado. Deus não vai estar sempre disponível. É o que está estampado aqui em Isaías 55. E por que assim? A sua misericórdia não dura para sempre? A misericórdia do Senhor dura para sempre, mas eu, biologicamente, não. E é evidente, né, a partir da palavra de Deus, que nós seremos avaliados e julgados pelos nossos atos em vida. Então eu só tenho uma capacidade de decidir nesse horizonte de tempo, né? Durante a minha existência física aqui na Terra. Então nós buscamos a Deus e devemos buscar enquanto Ele pode ser achado. E pode ser achado no período da minha vida. E isso é muito importante, porque uma das dificuldades do homem, né, a principal ausência de sabedoria do homem, uma das fontes de ausência de sabedoria do homem, é justamente não conhecer o limite da sua vida, ou pelo menos menosprezar esse fato, né? Como está escrito, né, nos dá um coração sábio, Senhor, para que possamos, nos dá um coração, né, onde eu possa medir os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Então, quando nós sabemos medir os nossos dias, né, e entendemos que a vida ela pode ser contingenciada por tantas coisas e que eu, né, posso ter interrompido, né, posso ter o meu curso da minha vida interrompido a qualquer momento, isso, segundo a palavra de Deus, nos traz sabedoria. E, consequentemente, também vai priorizar, vai criar, né, uma organização de prioridades na minha vida, sabendo que sem Jesus Cristo, sem o Senhor, sem uma busca ativa por Ele, né, eu também vou ser menos, né, e vou ser menos do que aquilo que eu poderia ser, segundo a palavra de Deus. Então nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O curso da nossa vida, né, ele é limitado e imprevisível. Por isso que eu não posso colocar Deus em stand-by, eu não posso programar, não é, uma conversão para o futuro. Então, o único dia em que eu posso me movimentar do ponto de vista decisório é o hoje, né? É só no hoje que eu decido, é só no hoje que eu me entrego a Deus, é só no hoje que eu vou orar, buscar, invocar, pedir a sua misericórdia. É só esse horizonte de tempo que eu tenho, né? O hoje e olhe lá, né? Porque nós não temos a certeza da completude das 24 horas, né? Enfim, primeira limitação é justamente isso, o limite da nossa vida biológica. Mas além disso, existem também passagens, é importante pontuar isso, de pessoas que pelo endurecimento do pecado também não encontraram lugar de arrependimento, né? Está escrito lá na Epístola aos Hebreus que Esaú, depois que vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, que se tornou seu rival, porque ele estava morrendo de fome, e aí Jacó, muito esperto, falou: me dá o seu direito de primogenitura que a gente negocia e eu te dou esse alimento aqui, porque você está passando fome. E ele falou: o que adianta então o direito de primogenitura se eu vou morrer aqui de fome? Me dá essa comida aqui, pode ficar com o direito de primogenitura. E aí o livro de Hebreus acaba se reportando essa passagem, dizendo que Esaú, ele não conseguiu lugar de arrependimento por causa dessa atitude, mesmo ele tendo buscado com lágrimas. É uma verdade bíblica, né, e um alerta da palavra de Deus. Veja só que quanto mais nós nos distanciamos do propósito de Deus, da sua palavra, né, parece que o pecado ele vai nos ajudando a subestimar os seus próprios efeitos, né? Então, se você comete um pecado hoje, um da mesma natureza, né, um pouco depois, existe uma espécie de naturalização, de normalização daquela conduta que desagrada a Deus, que está não alinhada com a palavra de Deus, né?
E aí nós aprendemos a, de certa forma, gerir os nossos próprios pecados, né? Então, se eu conseguir sobreviver até agora, né, e um raio não me partiu, então acho que Deus está me tolerando e está tudo bem. E aprendemos, então, a sermos esses gestores das nossas iniquidades, né? Lei do engano, porque o pecado, ele mais cedo ou mais tarde vai cobrar uma fatura, e é uma fatura alta, né? Então, veja a gravidade do pecado, né? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem do pecado. Ele foi crucificado e sofreu toda a violência para que os nossos pecados incidissem sobre ele e ele nos libertasse, nos desse um novo coração. Então não é qualquer coisa, então não é um detalhe. E isso nos afasta de Deus, né? E veja, não é que Deus ele estabeleceu agora uma muralha de separação entre ele e os homens. Porque se Deus fizesse isso, quem poderia fazer ruir uma coisa dessas, né? Se Deus decidisse, né, de uma maneira conclusiva não mais estabelecer relacionamento com o homem, que escada a gente poderia construir até o céu para falar: Deus, lembra de mim, né? Deixa disso, se reconcilie comigo. Não, justamente por isso que Deus ele nos procurou. Mas o nosso pecado, ele cria separação entre nós e o nosso Deus, de forma que a impressão que dá, como diz aqui o profeta, é que os ouvidos de Deus estão agravados, né? Que ele realmente não nos atende. Mas ele fala: olha, não é isso que está acontecendo não. Agora, a iniquidade de vocês está fazendo essa separação. Não é Deus que está fazendo. Vocês estão sendo construtores desse grande muro que coloca Deus do lado de lá e vocês do lado de cá. Então, devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, porque a busca por Deus e essa possibilidade nós devemos considerar um recurso escasso, né? É o que a palavra de Deus diz. E a terceira liçãozinha aqui que eu queria trazer para vocês, né, é que a palavra de Deus ela é sempre eficaz. Outra passagem, outro versículo muito conhecido, Isaías 55, quando ele diz que a palavra de Deus, né, ela não volta vazia, ela vai prosperar naquilo que apraz a Deus. Assim como a chuva, como a neve, não regam a terra, fecundam o solo e não retornam aos céus, né, no ciclo da chuva, né, no ciclo da água, até que cumpram esses propósitos, a palavra de Deus ela não vai voltar vazia, porque ela traz pão para o que come e semente para quem semeia. Pão para o que come e semente para quem semeia. Isso responde uma pergunta nossa. Se a palavra de Deus ela não volta vazia, por que muitas vezes nós compartilhamos o Evangelho, falamos do amor de Deus e parece que do outro lado alguém está blindado contra a palavra e parece que não entra nada, não acontece nada? Por que isso acontece? Então veja, a palavra de Deus ela é eficaz tanto para salvar como para produzir juízo. E esse segundo resultado é evidente que não agrada a quem quem transmite a mensagem, né? O emissário de Jesus Cristo que vai levar as boas novas, a sua expectativa é que as pessoas se arrependam. Mas isso pode não acontecer. E o registro disso nas Escrituras é abundante. Pode não acontecer. Mas acontece um segundo fenômeno, né? Muito triste, mas realista. Produz juízo. Tem uma passagem que Jesus Cristo ele denuncia o pecado de 3 cidades, que é Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E ele fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se a cidade de Tiro e Sidom são cidades símbolo, né, da iniquidade, se em Tiro e Sidom tivessem ocorrido tantos milagres como aconteceram em Betsaida e Corazim, esse povo de Tiro e Sidom no passado teria se arrependido com pano de saco cinza. Cafarnaum, você será elevado até os céus, não descerás até o inferno. Porque se Sodoma também tivesse experimentado tantos milagres, ela estaria de pé até hoje, não teria sido destruída. O que Jesus Cristo quis dizer sobre isso? Ele quis dizer que nessas cidades, onde os seus milagres foram abundantes, onde a sua palavra foi exposta, Cafarnaum foi uma cidade de moradia de Jesus Cristo. Ele estabeleceu residência por um tempo em Cafarnaum, conforme está escrito. Então eles tinham um Messias que morava na cidade.
O Filho de Deus está ali, ó, na esquina, vai lá procurá-lo. Então, isso não ficou sem consequência, porque está escrito que ao que muito é dado, muito lhe é cobrado. E é uma verdade espiritual da qual nós não podemos escapar, né? Se o Senhor nos acrescentou, se o Senhor nos deu mais, muito vai ser cobrado. Nós que somos expostos à palavra de Deus praticamente todos os dias, né, no país livre, nós que temos a oportunidade, né, de ter acesso às escrituras sagradas, que vamos ao templo, né, que nos expomos a pregações e a mensagens sem nenhum impedimento, sem ter que prestar conta sobre a nossa fé, né? No Egito, por exemplo, a carteira de identidade das pessoas tem a informação sobre que religião elas têm, né? Em muitos lugares da terra você experimenta restrições de direitos, né, e de cidadania a partir da sua opção religiosa, das suas tradições de crença. Então, o Brasil não tem isso, mas apesar disso, né, é preciso reavaliar que tipo de experiência nós temos. E a experiência que nós temos, ela deve ser aferida a partir dos frutos e do tipo de vida que eu tenho, né, que é o mais importante. Porque veja, seguir a Jesus Cristo não consiste em grandes atos heróicos que vai nos caracterizar como cristãos. É muito mais no dia a dia, não é? No batidão do cotidiano. É quando a cada dia e nas pequenas coisas só temos uma resposta para o pecado. Não, isso não é para mim. Eu sou de Jesus Cristo. O meu coração foi cativado por esse amor. O amor de Cristo me constrange, de modo que morreu por todos, logo todos morreram. Eu estou com Cristo, estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas por aquele que morreu por mim e ressuscitou. Uma vida consagrada para Deus e nas pequenas coisas, né? Como dizia aquele título do filme antigo dos anos 80, né? Do Steve Martin, comediante muito conhecido dos anos 80. O nome do título aqui no Brasil era Fé Demais Não Cheira Bem. Não, fé demais não cheira bem. Então não adianta uma super espiritualidade nos cultos públicos quando a nossa vida pessoal está esfrangalhada, quando o nosso casamento não está alinhado com os princípios da palavra de Deus, quando o nosso lar, né, é uma sucursal do inferno aqui na terra. Então esse não é o desejo de Deus. Ele quer que vivamos bem a partir da palavra de Deus, com suas dificuldades, com seus desafios, mas nós temos a resposta principal, e a resposta é Jesus Cristo, né? É saber que nós não estamos ao léu, nós não estamos no mundo perdidos, mas nós temos um Deus que está sobre a nossa cabeça, que tem autoridade sobre a nossa vida, que nos chama pelo nome e que idealizou uma vida diferente para nós quando nós ainda éramos substância informe no ventre da nossa mãe, né? Ele nos designou para que dessemos frutos e frutos em abundância para a glória dele, né? Ele nos predestinou, ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou, conforme está escrito em Romanos. E agora que somos salvos, que somos libertos, também valorizamos a palavra de Deus, valorizamos a comunhão com Deus, buscamos ao Senhor hoje e agora, porque nós não temos domínio sobre o futuro, nós não somos proprietários do porvir e vivemos sabiamente, sabendo que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, como está escrito.